Oi, gente! Nessa aula nós vamos falar de escala e proporção. A proporção é o equilíbrio ou a razão entre os elementos que nós usamos em um determinado espaço. E a escala é a relação entre o tamanho do espaço e as pessoas. E quando usamos a escala humana, nós usamos as medidas do ser humano como base de referência para toda a criação, que nesse caso aqui a gente está falando de jardim. E por que nós usamos o ser humano como referência? Porque quando criamos o jardim para as pessoas. Vocês concordam? E por isso que a escala precisa dessa referência como base de tudo que for usado dentro do espaço que você vai criar. Então, um exemplo muito simples que você pode ver a diferença entre uma escala maior e uma escala menor. A escala maior, pensada para atender uma via pública, e uma escala menor para atender pessoas, que chamamos da escala humana. Primeiro, o exemplo da via pública. Observa nessa imagem a altura do poste de iluminação. Eles foram projetados para distribuir a luz de forma uniforme e eficiente ao longo das ruas e áreas públicas, garantindo uma iluminação adequada e sem pontos escuros. Certo? Ou seja, esse poste ele foi pensado, gente, para uma escala maior, que inclui a rua, os carros, a calçada, um conjunto de casas. Mas se o objetivo dessa iluminação não fosse esses elementos que eu citei, mas sim uma praça, mais especificamente uma área com banco, onde os maiores beneficiados por essa iluminação seriam as pessoas. Esse poste precisaria ter uma escala menor, comparado com o poste do exemplo anterior da via pública. Vocês concordam? Nesse caso, podemos dizer que esse poste foi pensado na escala humana. Quando a escala humana é usada em um espaço público, nem precisamos entender de arquitetura, entender de engenharia para notar que ele está proporcional para os usos que acontecem no local. Porque a escala humana, ela é natural aos nossos sentidos. Nesse exemplo da moça sentada na praça, o poste ao lado dá uma certa sensação de segurança por conta da iluminação que está ali pertinho, a iluminação próxima. Isso pode fazê-la se sentir acolhida, se sentir à vontade e, consequentemente, fazer aumentar o tempo de permanência dela aqui nessa praça. Agora, olha só, o mesmo banco, porém, ao lado dele, ao invés daquele poste lá que eu mostrei para vocês agora da escala humana, tivéssemos um poste, uma escala maior. Ele teria a função de iluminar o quê? A via pública, os carros, as casas e, claro, também as pessoas que estão passando por ali. Mas é um poste que tem uma escala muito maior. Observa como a iluminação fica distante das pessoas. E como a diferença da altura é desproporcional se comparada à escala humana. Por isso, a escala varia de acordo com a referência que você tem e com o uso do espaço. Na primeira imagem, para escolher o modelo e a altura do poste que seria usado, a referência foi a pessoa e o uso que está ligado ao banco, ao descanso, está ligado à permanência das pessoas naquela área, conversando ou passeando por ali. E na segunda imagem, a escala usada levou em consideração a referência do entorno, que é a altura das casas, a rua que é longa, prédios, carros. Foi usada uma escala maior para a via pública e com relação ao uso dessa iluminação, ela tem que atender não só o movimento das pessoas, mas também tem que atender o movimento dos carros. Nos dois exemplos, você pode ver como que a escala ela varia de acordo com os usos do local e como usando a escala certa você consegue trazer proporção entre os elementos. Essa referência nos permite atender tantas exigências maiores dentro de um espaço, como a necessidade do uso de uma árvore para levar sombra, mas também nos aproxima aos detalhes, como, por exemplo, o uso de um arranjo menor ao lado de um banco desse mesmo espaço, como vocês estão vendo nessa composição. Por isso, a escala e a proporção, elas são fundamentais para criar um senso de equilíbrio e de harmonia. Vamos fazer uma aplicação da escala e proporção na prática. Eu trouxe essa casa de 2 pavimentos e vamos considerar usar apenas uma planta ao lado direito desse jardim. Nossa referência com relação à escala será a altura da casa, 2 pavimentos. Por isso, uma planta mais alta, obviamente, ficará mais proporcional. Observa que nesse jardim já temos plantas menores nas laterais, são as coadjuvantes, certo? O que falta realmente é só a planta protagonista. E como o espaço é estreito,
ela precisa ter o volume vertical bem marcado. Eu usei 3 plantas diferentes. Na primeira imagem, eu usei a árvore de porte médio. O volume da planta concentra na parte superior, porém observa o formato da copa, gente. Como que essa volumetria está interferindo na frente da casa e, em parte, ela também interfere até no acesso à porta. Por isso, fica desproporcional com relação ao espaço e ao uso que é de passagem. Na segunda imagem, eu estou usando outro tipo de árvore de porte médio. Com relação à escala, observa como a altura dela fica proporcional à casa e o volume dela também concentra na parte superior. Porém, o formato da copa não interfere na vista da entrada da casa e o acesso fica totalmente livre. E por último, na terceira imagem, eu trouxe a tuia italiana. E com relação à escala, observa como a altura dela fica proporcional à casa. Ela tem um volume vertical bem marcado, distribuído, o formato e o porte não interferem na vista e na passagem. Pelo contrário, eles reforçam a verticalidade da arquitetura. A tuia ficou proporcional tanto com relação à escala da casa, que é de 2 pavimentos, quanto ao uso, que é de passagem. Ela não interfere. Agora, um exemplo é uma área de lazer em que o cliente fictício pediu para fazer floresta ao lado dessa piscina. Para definir a proporção da composição, observamos essa escala e o uso do local. Vamos reconhecer alguns elementos. A altura do muro, a área de piso disponível para usar. Observa que entre a piscina e o muro, o espaço é bem pequeno. Parece uma passagem bem estreita. Eu até fiz uma marcação em vermelho ali para vocês conseguirem observar melhor. Nesse reconhecimento, você precisa considerar também, sabe o que? As janelas do prédio, que está mais distante. Repara que agora como que a gente levou um pouquinho mais essa escala. Como essa é uma área de lazer em que as pessoas podem ficar por ali sentadas, deitadas em espreguiçadeiras, conversando, não é legal ter essas janelas do vizinho voltada para essa área. Esse reconhecimento já me mostra que eu preciso trabalhar em uma escala maior para atender essa questão de privacidade, certo? Já levando em consideração o gosto do cliente, ele pediu para eu fazer floresta, por isso nós vamos usar uma quantidade maior de plantas. Bom, o ideal seria usar plantas nessas 2 paredes, certo? Eu fiz a marcação em amarelo, porém precisamos lembrar que na parte mais estreita em vermelho vamos evitar colocar plantas para não travar a circulação. Isso diminui consideravelmente a área que eu vou usar e eu confesso que essa situação é bem comum no nosso dia a dia. E resumindo, no final das contas, o espaço que eu gostaria de usar é bem menor do que eu posso usar. E a questão é, como fazer uma composição de forma que mesmo com pouco espaço disponível, ela também fique proporcional com relação a todo o espaço? Bom, primeiro nós vamos definir o espaço que eu vou usar para fazer a composição. Ao invés de usar 2 paredes de forma separada, eu vou usar uma sequência de plantas pegando a primeira parede e uma parte pequena da segunda parede, como eu fiz na marcação em amarelo para vocês verem. Assim vai dar a sensação que o arranjo está contornando a piscina. Vai ser uma sequência de plantas mais curta do que eu gostaria. E com relação à escala, vamos usar plantas de porte maior e que nesse caso já resolve a questão da proporção e da privacidade, certo? Olha só, eu usei palmeiras na camada mais alta, o pote dela está dentro da proporção que eu defini para essa área. Na camada mais baixa, eu fiz uma sequência de vasos no modelo de bacias com agapanto. Observa que a palmeira não obedece à altura do muro, porque, gente, não precisa necessariamente obedecer. Muitas vezes nós pegamos a altura do muro como referência, não porque queremos trabalhar com esse limite de altura, mas o contrário, para passar por ele. Se eu usasse plantas mais baixas, o muro ganharia importância e a altura dele definiria o contorno para toda essa área de lazer. O que eu fiz foi trazer plantas para ultrapassar esse limite, além de dar privacidade, porque com essa escala maior, as plantas escondem parte da vista das janelas do prédio. O efeito é que as plantas oferecem também abrigo, oferecem aquela sensação gostosa de proteção. Uma outra situação, agora em uma sala, o cliente pediu para colocar alguma planta ao lado esquerdo desse sofá. Como vocês podem ver, temos um bom espaço, certo? A questão é,
Será que eu uso um vaso? Será que eu uso dois? Uso três? Quais os tamanhos desses vasos que eu posso usar que fica proporcional? Qual o tamanho das plantas que eu preciso usar nesse espaço que eu tenho aqui do lado do sofá? Em primeiro lugar, pego as referências que eu preciso, certo? Então são as medidas para eu entender a escala e eu pego também o uso desse espaço. Como estamos nos referindo ao ambiente interno, obviamente que todas as medidas elas são feitas em escala humana. E levando isso em consideração, na hora de escolher a altura das plantas, podemos definir que a planta alta seria para cima da linha dos olhos da pessoa. Dos olhos para baixo até a linha da cintura seria a planta média e abaixo da altura da cintura a planta baixa. Ok, se temos espaço ao lado do sofá e com essa referência de altura podemos fazer uma composição com mais vasos, desde que não interfira no uso, na passagem, na circulação de pessoas por ali, certo? Para essa composição, eu escolhi plantas e vasos de alturas diferentes e usei plantas com volume de forma intencional para preencher bem esse espaço. No vaso mais alto eu usei um tipo de dracena fito. No vaso médio, pacová, e no vaso mais baixo eu usei asa meucúca. A composição ficou com um trio de vasos de forma proporcional, tanto com relação à altura e com relação ao uso também. Mas e se eu não levasse a proporção em consideração? Eu poderia correr o risco de escolher apenas um vaso de planta. Poderia até ser um vaso e uma planta maior, mas no final das contas teria espaço sobrando dos dois lados do vaso. E a sala teria a planta, porém de forma desproporcional. E esse erro, gente, infelizmente é bem comum. Às vezes você está observando um ambiente e nota que tem alguma coisa ali que está errado, parece estar faltando algo. E provavelmente é por conta da proporção. Que no caso a pessoa que criou aquele espaço, ela não levou isso em consideração. Ou eu poderia usar apenas vaso de altura média, usando como referência dessa altura a linha da cintura de uma pessoa, certo? Nesse caso, eu precisaria fazer até um esforço para preencher esse espaço que nós já vimos que é um espaço maior, usando a quantidade talvez de 2 vasos ao invés de um vaso só. Poderia, mas observa como que na parte superior dessa composição existe um vazio. E considerando que o cliente não vai usar nada na parede, como um quadro, como uma escultura, esse espaço destinado às plantas ao lado do sofá poderia sim ter sido mais bem aproveitado. Nesse caso, usando pelo menos uma planta maior nessa composição, ela com certeza preencheria melhor e essa composição ficaria mais proporcional. A escala e a proporção, elas são fundamentais para criar um senso de equilíbrio e harmonia, independente se for no jardim ou independente se você estiver criando uma composição de vasos, porque elas influenciam diretamente na harmonia e na funcionalidade da estética do espaço. Bom, gente, então é isso e até a próxima aula.